Olá, amados irmãos, o tempo passa muito rápido e aqui estamos nós em mais uma aula. O livro que nós vamos estudar hoje é o profeta maior, Ezequiel. Inclusive, tem o nome do meu pai. Muito bem, Israel ele é invadido pelo povo da Babilônia e é levado junto com o povo o próprio Ezequiel. Ele tem a idade de 30 anos. E vai cativo diante dessa responsabilidade que Deus escolhe ele para pastorear, cuidar do povo de Israel. O tema desse livro é a palavra arrependimento. Arrependimento deve ser a palavra correta para nós, como cristãos, olharmos para a Escritura e respondermos dessa forma. Porque se nós falarmos, desculpa, essa palavrinha desculpa, eu vou voltar a fazer de novo e eu peço desculpa. A palavra arrependimento, ela está embutida, eu vou usar aqui uma passagem bíblica, em cima do livro de Provérbios 28:13. Aquele que confessa o seu pecado, que reconhece, pede perdão verdadeiramente. Olha só o que diz o texto. E abandona o seu pecado, alcançará misericórdia. A graça de Deus, o favor de Deus. Mas aquele que não confessa e não abandona, o texto diz, jamais prosperará. Nunca, de modo algum, vai ter a bênção de Deus. Muito bem, Israel está ferido, mais uma vez, rebelde diante de Deus, diante desse inimigo, povo da Babilônia. E ele com 30 anos, talvez você no ministério, sendo jovem ainda, assim como Paulo aconselhando Timóteo, Deus usa, não importa a idade, a cor, o sexo, mas Deus quer usar os seus vasos como honra. E aí então, esse profeta, ele vai advertir o povo diante de pecados de idolatria. E o livro de Ezequiel ele é muito forte nesse sentido de termos ídolos no coração. Ídolos não é só uma imagem ou um instrumento que eu tenho, um ator, uma atriz, mas ídolos eles são criados no nosso coração. Aquilo que nós muitas vezes não queremos abrir mão. E Deus então vai trabalhar a situação no coração do povo, por isso que o tema é arrependimento. O versículo-chave, nós vamos olhar ele um pouquinho mais adiante, mas então Deus usa o profeta para Deus então disciplinar, e o profeta consegue ver a glória de Deus e ele se fortalece, fica robustecido diante desse cuidado de Deus para poder ser usado diante do seu ministério. Do capítulo 1 até o capítulo 11, ele vai tratar e trabalhar a questão da esperança que há em Deus de um coração contrito. Uma das dificuldades que Ezequiel encontrou, assim como nós também encontramos nos nossos ministérios, é nós deixarmos de ouvir a palavra de Deus e começarmos a ouvir adivinhações, visões, sonhos. Inclusive, Ezequiel vai trabalhar isso no capítulo 13, que é a profecia contra esses falsos mestres, esses falsos profetas. E aí então no capítulo 13, isso também é um dos inimigos que atrapalhavam o povo a se voltar ao arrependimento. Diz assim então o verso 1 do capítulo 13. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizando exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Eram palavras que vinham do coração deles e não da palavra de Deus. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, que seguem o seu próprio coração, sem nada ter visto. Como que você pode
sem ter nada visto, sem Deus ter aparecido como acontecia no Antigo Testamento, uma teofania, onde Deus vinha, aparecia também numa sarça ardente, numa coluna de fogo, e simplesmente as pessoas falam: eu tive um sonho, uma visão, Deus me disse, e as pessoas estão crendo. E o texto continua. No verso 4 em diante: os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. O verso 7 diz: não tivestes visões falsas e não falastes adivinhação mentirosa. Então realmente eram chacais, lobos disfarçados de ovelha, que vinham e levavam o povo a mentiras falsas com visões e adivinhações que Deus não havia proferido. Por isso que o trabalho desse servo de Deus, do capítulo 12 agora até o capítulo 24 de Ezequiel, nós temos aqui o profeta sendo alertado a exortar o povo de que eles estavam sendo como uma madeira sendo queimada e virando brasa e virando cinzas. Faz uma outra analogia e comparação com uma esposa rebelde que não obedece o seu marido, que no caso aqui é Deus. Temos também uma outra comparação de como Israel ficou diante do inimigo como um leão capturado, acorrentado, algemado, sem ter nenhuma reação. Faz uma outra comparação também como duas irmãs promíscuas que estão vivendo longe na impureza do pecado, na idolatria dentro do seu coração. Deus usa esse homem, Ezequiel, como juízo para a justiça e não para a injustiça. E nós sabemos que Israel ele vai se unindo cada vez mais ao povo do Egito e Tiro, e aí então sendo cada vez mais arrogante, ficando cada vez mais longe de Deus. E Deus buscando esse coração idólatra. No capítulo 33 até o capítulo 48, Deus então agora começa a mostrar que essa rebeldia tem um remédio na pessoa de Deus, em trazer esperança para que esse povo que está cativo no seu momento mais horrível da história, Deus promove esperança para essa nação, mostrando o seu amor firme, que mostra que tem que ter arrependimento genuíno, e aí então alcançará a misericórdia dele. O povo tem, diante do versículo-chave que nós vamos ler agora, essa metáfora dos vales dos ossos secos, aonde Deus pega aquele vale de ossos secos e começa a dar carne, começa a dar vida e trazer nova vida, restauração para o povo de Israel. É isso que Deus quer fazer. E nessa história, nessa leitura do livro, nesse resumo do todo, o capítulo 36, verso 16, diz assim. Olha só a forma como Deus vai trabalhar essa questão de arrependimento. Diz assim então a palavra de Deus, versículo-chave, 36, capítulo 36, verso 26. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Deus pode, com a sua graça, transformar a alma, o coração daquele que lhe apraz. Essa graça de Deus no texto de fazer essa transformação tem que ter arrependimento. Por isso que eu quero que você pense comigo. Quando nós não tínhamos uma vida com Deus,
nós vivíamos, como Efésios capítulo 1 fala, em nossos delitos e pecados. E o morto não sente dor. Quando nós nos convertemos e temos uma nova vida em Cristo, agora sim, nós sofremos, nós sentimos dor, nós lamentamos do nosso próprio pecado, que é isso que Isaías, os profetas maiores, vêm nos ensinando. Ao ponto de que chegamos a esse livro que vai falando sobre arrependimento, e a palavra de Deus diz no Novo Testamento que sem arrependimento não há remissão dos nossos pecados. E aí então não tem como um cego guiar outro cego. Por isso Deus usa Ezequiel, que é um homem jovem que se coloca diante de Deus e vai sendo usado como um instrumento crescente diante da glória de Deus. Aí termina o livro com Deus usando a vitória contra Gog, preparando o povo, embora o coração do povo ainda estava bem pecaminoso, ainda duro, mas Deus faz essa reviravolta, trazendo esperança para o seu povo e mostrando a visão da vinda de Cristo, aonde nós percebemos que um mar morto passa a ter um mar com vida, uma nova vida. Como diz a palavra de Deus, o Senhor renova todas as coisas. Ezequiel então é usado para animar e encorajar o povo de Israel a ter então a sua vida retomada, cuidada, aonde Deus renova todas as coisas, tanto no céu como na terra. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo livro de Ezequiel, pelo exemplo dele sendo jovem e se dispor. E essa palavra arrependimento é algo que nós temos que carregar todos os dias, todo momento. Porque se não tivermos uma vida de arrependimento e de abandono do pecado, jamais vamos prosperar na nossa vida espiritual. E obrigado também pela exortação de ouvirmos somente a Tua voz e aprendermos a Sua palavra, não acreditando em profecias vãs, em filosofias falares que não edificam, que não mudam o coração. E que tenhamos então um coração de carne e não de pedra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Não esqueça de fazer a sua atividade, onde nós vamos trabalhar isso. O versículo tema com a palavra-chave, o versículo-chave, tem toda a instrução do livro para cada um de nós. Um abraço, até a próxima aula.